Por que grandes eventos estão sendo cancelados por causa do coronavírus? Veja explica. O planejamento para que um grande evento aconteça, por si só, já é complexo. O plano deve conter estratégias táticas e operacionais, treinamento de agentes de segurança, amparo legal para eventuais ações policiais, equipe de apoio uniformizada, equipe de primeiros socorros. Sabe que eu poderia ficar aqui falando sobre isso durante um programa todo, visto que segurança é indispensável. Mas e quando o próprio público é parte da situação de risco? É o que estamos vendo na pandemia de coronavírus, que tem afetado de forma dramática grandes eventos, muitos deles até adiados ou cancelados por conta do vírus. Os efeitos da epidemia atingiram com força as atividades culturais, turísticas e de entretenimento na Itália, por exemplo. O governo decidiu fechar a Lombardia, onde vivem cerca de 10 milhões de pessoas e onde se localiza a capital econômica do país, Milão. Entre as instituições culturais afetadas pelo surto estão os museus do Vaticano, que apesar de serem administrados por um Estado soberano autônomo, seguiram as diretrizes do governo de Roma. E os muito visitados sítios arqueológicos do país, Pompeia, perto de Nápoles, o Coliseu de Roma ou o Fórum Romano. As escolas também vão ficar fechadas até 3 de abril pelo menos. No mundo esportivo, o jogo da Copa da Itália foi adiado e o governo italiano pede que os jogos da primeira divisão sejam disputados com portões fechados. O Museu do Louvre, em Paris, ficou fechado por 2 dias para discutir as medidas de segurança para os trabalhadores. O governo francês pediu o cancelamento de todos os eventos que juntem mais de 5 mil pessoas. O Salão do Livro de Paris e a Feira do Livro de Londres foram cancelados. Nos Estados Unidos, também chegaram as notícias de cancelamentos e mudanças de hábitos. No Texas, um dos maiores eventos de inovação do mundo, o South by Southwest, foi cancelado. O evento tem agregado uma média de 400 mil pessoas por ano e é a primeira vez em 34 anos que ele é cancelado. O Facebook cancelou a sua conferência anual de desenvolvedores, o F8. O evento seria realizado em maio na Califórnia e agora vai ter conteúdos transmitidos ao vivo. Outra coisa foi que os organizadores reprogramaram para outubro o famoso festival musical de Coachella, celebrado na Califórnia, devido às preocupações com o novo coronavírus, seguindo o conselho das autoridades sanitárias locais. Na Argentina e no Brasil, o Lollapalooza está ameaçado. Já na indústria do cinema, a estimativa de perdas podem chegar a milhões de euros em todo o mundo, mas, sobretudo, com foco na Ásia. Estreias adiadas, centenas de cinemas fechados em todo o mundo, salas quase fantasmas, filmagens canceladas. Atrações culturais como o Museu Nacional da China e o Shanghai Disney Resort também fecharam. E os dois estão entre os principais pontos de visita para turistas. Mas a pergunta que não quer calar é: e o governo japonês, que está organizando os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, qual será a conduta? Pois é, os organizadores dos Jogos reiteraram que os planos para sediar as Olimpíadas de 2020 continuam nos trilhos. Mas mais um evento teste foi cancelado. A Federação Japonesa de Rugby informou que a competição programada para abril foi cancelada até segunda ordem. No Brasil, o número de casos segue crescendo, mas ainda não temos nenhum grande evento cancelado. Muitos alegam que as medidas são exageradas e que provocam pânico desnecessário. Mas, dado o desconhecimento dos cientistas a respeito do novo coronavírus, não há muito o que ser feito além de evitar aglomerações. Foi assim que a China conseguiu derrubar a propagação. E se o número de infectados crescer por aqui, é o que teremos que fazer também.